Boa noite. Vamos chegando para nossa oitava live. Nossa oitava live sobre feminilidade bíblica. Chegue, chegue. Chame seus amigos. Chama todo mundo. Bora começar a nossa oitava semana de estudos. Oi, Regi! Meu Deus! Você já chegou? Vem! Oi, Você tá bem? eu estou, e você? Eu também, eu tô bem hoje, ó, tô muito animada. Vou contar. Conta. No ano passado, eu fiz uma pós-graduação. Oi, Denise, lindinha. O Fiz uma pós, TCC. fiz uma pós-graduação no ano passado. Eu sou formada em letras, português, e fiz uma pós em história, história das religiões e religiosidades. Um ano me descabelando, porque eu tava fazendo a pós, entrei no mestrado, acumulou. Sabe essas coisas assim de gente doida que eu amo ser? Eu. E aí terminei a pós-graduação e hoje foi a defesa do meu TCC. E eu escrevi sobre o livro de Esther. Eu escrevi sobre as manipulações que acontecem no livro de Esther. Lógico que não é manipulação como a gente conhece, manipulação linguística, manipulação em outras esferas Foucaultianas. E eu fui aprovada, meu bem. Agora pensa, o mérito não é meu, porque veja, é uma universidade pública em que eu fui estudar a história das religiões, mas eu não estudei o cristianismo somente. Estudei todas as religiões. E na minha defesa, eu levei um livro da Bíblia, uma mulher da Bíblia. E eu defendi a feminilidade dela lá, sem perder a minha fé e sem ser reprovada por causa da minha fé. Então, isso não é com certeza mérito meu. Se tivesse algum dedo meu lá, eu não teria sido aprovada, porque a universidade pública jaz no maligno. Então, eu tô até meio zureta, assim, ó, porque eu não tô acostumada a comemorar vitórias. Eu tenho um grave problema. Eu ainda não descobri que pecado é esse. Mas eu tenho dificuldade de comemorar vitórias. Eu acho que eu não fiz mais do que a minha obrigação, entende? Eu acho que eu fui criada de uma maneira tão intensa para produzir resultado, estatística, número, produção, 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 que quando eu faço alguma coisa que recebe algum tipo de mérito, eu acho que eu não fiz mais do que a minha obrigação, né? Então eu tenho muita dificuldade de comemorar as minhas vitórias, mas eu tô colocando isso na conta de Deus. Então eu não posso deixar de enaltecer o meu Senhor quando Ele mesmo fez tudo por mim, né? Porque Ele é quem nos capacita para todas as coisas, porque quem somos nós, né? Então, eu fico muito feliz. Tô contando isso porque também não sei, porque não faz nem parte do nosso assunto, da nossa conversa, mas tô muito animada. Então, Regi, me conta como é que você tá, meu bem? Tô feliz, tô bem. Eu tô com um pouquinho de dor de cabeça só. É um incômodo de canseira mesmo, mas tô ótima, tô bem. Voltei a fazer uns exercícios físicos que eu tava um tempo já sem fazer, né? Aí eu faço de manhã cedo e eu lembro de você. Que você fala que você Oh, odeia ir caminhar. que o Senhor te faça permanecer no exercício físico. Que eu odeio, mas eu faço. Tá bom, tem que fazer mesmo.
Bom, bora para nossa oitava semana. Minha irmã, 2 meses caminhando juntas. 2 mesezinhos. Viu o que você falou no começo? A gente não vai se aguentar tanto tempo se for fazendo por dia. Tem que fazer como é que é? Uma semana por encontro. Viu só? Obrigada, Denise. Você viu? O problema é que só fica bonito num dia, no outro dia eu tô igual um leão. Literalmente, até por causa da cor. Mas, né, a gente tá cuidando, foi o cabelo que Deus me deu. Vamos tentar aceitar um pouco do que Deus me deu. Então, Vivi, a gente assim só tem mais da metade dos encontros para fazer, né? Então, espero que você esteja orando bastante para me suportar. Lembre-se que a Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Não é nem Entendi. só suportar, é em E amor. é mais da metade. Era pra gente ter terminado onde a gente tá, porque eu anoto, né? Eu ponho um papelinho. Olha só a data desse papelinho que a gente ainda não chegou. 28 de agosto. Então era pra gente estar na página 91. Não, não é 28, não, é 26. Era pra gente estar na página 90 e 91 no dia 26 de agosto, tá, meu amor? Nós estamos em 30 de setembro e não chegamos lá ainda. Mas Deus seja louvado. Já mandei confeccionar mais capas de live até a 20ª. Já mandei para os nossos meninos do design lá fazer mais capas até a 20ª para render. E vamos que vamos. Semana 3, dia 4, que tem assunto, hein, Regi? Tem É. assunto. Você quer começar? Eu quero falar só na 81. Tá, quero. Ela começa a página 81, 80, e aí, se você tá chegando agora, nós estamos há 8 semanas estudando esse livrinho aqui, ó. Mulher, sua verdadeira feminilidade, design divino, da Mary Cassian e da Nancy DeMoss. E nós estamos na 8ª semana estudando esse livrinho lindo, maravilhoso, e estamos na página 80. E na página 80, ela começa a falar sobre. Ela usa uma figura de linguagem para falar que a cidade dela é muito fria, chega a 58 graus negativos, e que a única coisa que Aqui faz com. faz, Vivi, Hã? aqui fazem às vezes 2 graus negativo, 4. A gente já está com frio no zero, né? No 4 a gente está morrendo. Eu já fui trabalhar com 4 graus de manhã cedo. Olha, é triste. Aí você imagina tudo isso. Você nem sai pra fora. É horrível. E dependendo de onde você mora, por exemplo, o carioca com 18 graus, 21, ele já tá de casaco, meu filho. Já tá com blusa de manga comprida. Eu tenho uma amiga minha que dá 20 graus, ela posta stories de casaco de moletom. Aqui de 20 graus a gente tá de regatinha. É, de 20 graus a gente ainda tá sentindo calor. Então ela vai dizer que nesse lugar ela sente 58 graus negativos, né? A sensação térmica de 58 graus negativos. E que nenhuma coberta faz com que ela se sinta tão aquecida quanto a coberta de pena de quê? Do Eider. Eider. De Eider. Eider. E ela fala que a fêmea dessa espécie sabe que a sua pena aquece bastante. E que quando ela tem filhotes e o inverno chega, ela arranca penas do próprio peito para colocar em volta desses nenéns para que eles permaneçam aquecidos. E aí ela vai dizer que Deus criou as mulheres com uma incrível capacidade de criar um ambiente favorável e receber e nutrir vida. As mulheres são especialmente equipadas a transformar uma casa em lar. Somos nutridoras, criamos lugares férteis. E aí eu fiquei pensando que Deus é muito perfeito, né? Então, se essa fêmea arranca a pena do próprio peito para aquecer os filhotes, eu fico imaginando que a pele do peito dessa fêmea deve ser um tipo de pele que não sente muita dor, né? Porque, por exemplo, existe uma. Quando a mulher gera
e ela tem o parto, quando a mulher está no parto, você ouve ela dizendo que ela nunca mais vai ter filho, porque aquela dor é uma dor insuportável. Aí o neném nasce, 2 dias depois a mulher tá arrebentada ainda, já querendo a segunda criança. Sendo que ela acabou de passar pela dor de parto. É, tudo bem, pode não ser tão em cima assim, eu não sou mãe, eu não sei. Mas as mães esquecem a dor e logo querem outro. Por quê? É porque nossa memória é fraca? Não, é porque nossa memória tem um mecanismo que faz com que a gente esqueça a dor do parto. Neurociências explicam isso. Existe uma região do nosso cérebro que faz com que a gente esqueça a dor do parto para querer outro filho. Então, o nosso corpo ele é programado, planejado por um Deus perfeito para fazer coisas perfeitas. Quando a gente arranca, você já arrancou brincando igual quando criança um tufo do dedo? Pá. Eu já arranquei tufo do joelho, tufo do dedo, já arranquei unha. Gente, cresce de novo. Era para ficar Oi. mutilado. Ó, esse meu dedo aqui, se você reparar nele, ele tem uma belíssima cicatriz aqui, ó. Tá Uhum, vendo? Uma uhum. cicatrizona aqui, ó. Esse dedo, ele é até torto aqui em cima e ele é mais sensível aqui. Esse dedo, quando eu tinha uns 4, 5 anos, eu enfiei ele numa roda de bicicleta. E ele ficou pendurado pela pele do lado de cá. Então ele cortou inteiro, arrancou tudo e ficou pendurado. Ó, o médico costurou, eu não perdi nada, porque eu era bem novinha. Então o meu corpo regenerou tudo sozinho. Então, quando Deus nos dá uma capacidade, ele nos capacita para suportar aquela capacidade que ele nos deu. Estava falando da minha pós-graduação. Deus me deu uma missão de aprender a sobreviver nos terrenos mais áridos, nos frios mais gelados, que é uma universidade pública. Que a gente vê que 70% dos jovens cristãos que entram na universidade pública saem de lá sem fé. Apenas 6% dos jovens cristãos entram e saem de uma igreja pública permanecendo na sua fé. E esse pessoal aí que fica entre os 6% e os 70%, eles saem de lá completamente perdidos, sem saber mais naquilo que creem. Então, quando Deus me colocou lá, ele mesmo me capacitou. Porque só eu sei o tanto de vezes que eu temi. Porque eu sei que para eu entrar na universidade pública defendendo um mestrado, que é o que eu estou fazendo agora, eu estou fazendo um mestrado e eu estou fazendo em semiótica e eu estou com a Bíblia como meu objeto de pesquisa. Eu vou analisar as mulheres da Bíblia a partir da perspectiva semiótica. E eu sei que eu passei por um triz na prova do mestrado, por causa de uma coisa que eu falei, que eu estava entrando lá para conhecer melhor o Deus da Bíblia. E eu não estava falando nem do Deus da fé, da minha fé. Eu estava falando da personagem Deus. Porque Deus é uma personagem, se você olhar para a Bíblia como um livro. Mas a forma como eu disse fez com que eles vissem a minha paixão pelo Senhor. E eu quase não entrei. Meu professor me defendeu. O meu orientador me defendeu. Por isso eu passei. Então não é mérito meu. Não vem de mim. Então, se essa ave aqui, se essa Eider arranca as próprias penas do seu peito e faz esse sacrifício em amor aos seus filhotes, Deus a capacitou. E provavelmente a pelinha do peito dela aqui é uma região menos dolorida. Não que ela não sinta dor, todo sacrifício gera dor. E glória a Deus por isso, porque é na dor e no sofrimento que somos aperfeiçoados em obediência a Deus. A Senão não é Bíblia diz sacrifício. exatamente, e a Bíblia diz que Jesus foi aperfeiçoado no sofrimento para que obedecesse plenamente à voz de Deus. Então, a gente precisa entender que aquilo para qual somos chamados, somos também capacitados e guiados pelo Deus perfeito em que nós cremos. Então, achei bonito ela falar isso, né?
que nós somos equipadas a transformar uma casa em lar. Fazer quatro paredes virarem um lugar em que pessoas querem estar é capacidade de Deus. Porque Porque a pode ser só maioria de um nós, ambiente, ou vai ser um lar. O poder de gerar uma vida, de gerar um lugar que nutre as pessoas, é a capacidade da mulher. Deus, assim porque como nós temos a capacidade de transformar o inferno. é tudo, né? Vai no apartamento, na casa de um homem que mora sozinho. A não ser que ele tenha alguém que cuide dessa casa para ele, essa casa, assim, não tem vida. É uma bagunça, tem sujeira, tem bagunça, né? É, não tem vida, não tem graça, não tem nada que te incentive a ficar lá dentro. Mas aí você vai num lar que é bem cuidado, que há uma mulher que cuida, sabe? Há um toque, há uma diferença daquele ambiente. Sim. E eu fico muito triste quando vejo nós negando isso. Porque ao passo em que podemos transformar uma casa num lugar agradável, tanto para nós quanto para aqueles com quem nós dividimos a nossa vida, negando isso, nós estamos transformando as nossas casas em campos de guerra. Nós estamos verdadeiramente dormindo com o inimigo, porque nós transformamos o nosso marido em nossos inimigos. Ai, Vivi, mas eles também, né? Eles também, eles são pecadores também. E se os dois não entenderem que é preciso redenção, que é preciso morrer na cruz, porque Cristo morreu a minha morte, a sua morte. E para fazermos parte do corpo dele, precisamos morrer com ele. Eu preciso morrer com Jesus e nascer de novo com ele. Enquanto eu olhar para Jesus como um símbolo, eu não faço parte do corpo de Cristo. Jesus não é um símbolo, Jesus não é um mito, Jesus não é uma alegoria, sabe? Jesus não é uma cruz. Jesus é uma pessoa que veio morrer a minha morte, com quem eu tenho que ir morrer junto. E o que é morrer a morte de cruz com Cristo? É matar quem eu sou para que Cristo viva em mim. E se você tem dificuldade de entender isso, minha irmã, meu irmão, repita isso todos os dias até que o Espírito Santo revele a você a verdade a respeito de Jesus. Porque a Viviane não é alguém que qualquer pessoa queira conhecer. A Viviane é egoísta, é arrogante. A Viviane é malcriada, é respondona. A Viviane é feminista. A Viviane é usada por Satanás para destruir a alma e o coração de pessoas. Mas a velha Viviane está pregada na cruz com Jesus. E a nova saiu do sepulcro junto com ele. E é mansa, e é humilde, e tem pavor de vanglória. Eu tenho pavor de vanglória. Eu tô ainda lidando com o fato de eu querer rejeitar elogio. Eu não quero que ninguém me elogie, não. Porque, assim, a Viviane tá lá crucificada. Mas vai saber se ela não respira. Eu quero ela morta lá, pregada lá. Então eu não posso ir lá cutucar. A lança que vai entrar na lateral da Viviane, eu não sei se já entrou, não, é. Eu acho que só entra quando Jesus voltar. E aí meu corpo será glorificado. E aí eu terei certeza da morte da minha carne. Entende? A gente não pode ter medo desse discurso. As igrejas estão do jeito que estão porque tem medo desse discurso. Que a gente precisa morrer. Morrer de verdade mesmo. A Regiane precisa morrer para o marido dela poder morrer também. Né? Inclusive, as igrejas muitas vezes têm feito justamente o contrário. Incentivado que a Regiane
para a Flore, que a Regiane pense mais na Regiane, que a Regiane dê mais vazão aos seus sentimentos, às suas vontades, ou que pense em crescer em algum ministério. Tanto que, assim, geralmente no meio pentecostal, há aquela máxima de, eu não sei qual é o meu chamado, qual é o nosso chamado. Mas esse chamado nunca é sobre o evangelho ou sobre o reino. Esse chamado é sempre sobre eu, Regiane, crescer. Como eu, Regiane, vou aparecer para o mundo, para as pessoas me verem. Isso não é evangelho. Porque o evangelho diz que a Regiane tem que morrer. Não que a Regiane tem que aparecer e ser alguma coisa na vida. E é muito triste isso, porque é uma mensagem que vai sendo o mundo fala e a igreja fala. E os dois estão falando como que essa pessoa vai ser incentivada à leitura bíblica. A perceber, por exemplo, naquela passagem de quando Jesus conta que ele precisava morrer. Jesus precisava morrer, aí Pedro vai lá e fala para ele: isso nunca te acontecerá. Se nós formos parafrasear para hoje, seria mais ou menos assim: nossa, mas da onde Jesus está doido? Capaz que isso vai acontecer com você. Por que que você vai se entregar? Você tem que pensar mais em você mesmo. Se você não pensar em você, quem vai pensar em você? E aí Jesus ia olhar para ele, se Jesus fosse a Regiane, ia dizer assim, sabe que é verdade? Nossa, Vivi, é verdade, sabe? Eu tenho que pensar mais em mim mesmo, porque se eu ficar me sacrificando por essas pessoas assim, nossa, isso não vai me levar a nada, né? Eu vou morrer, não vou ser nada na vida. Aí eu realmente tenho que pensar mais em mim. Você tem razão. Não, não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Repreendeu ele, porque ele viu que aquilo era um espírito anticristo. Era contra o ser cristão. E aí a gente traz pra gente. Se nós temos que morrer nós e sermos como Cristo, então toda vez que as asinhas da Regiane quer bater, Regiane, você tem que morrer pelo próximo. Você tem que morrer para você mesmo. Você tem que ser como Cristo. O que que Cristo fez? Morreu pelo outro. Não considerou, não tomou por usurpação ser igual a Deus. E eu acho esse versículo espetacular. Porque a gente pode querer reivindicar tanta coisa para nós, porque nós somos tão importantes e tão sábios e tão conhecedores e tão grandes e tantas coisas que nós podemos ser. Cristo, sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus. Que tapa na cara do nosso egoísmo. É verdade, é verdade. E isso é muito importante, porque Deus não pode fazer nada, nem em mim, nem em você, enquanto nós estivermos vivos para o pecado. E nós só estaremos mortos para o pecado quando formos crucificados verdadeiramente com Jesus naquela cruz. Então é de verdade ser corpo de Cristo. E o corpo de Cristo nega-se a si mesmo. O corpo de Cristo entrega-se aos tapas, aos socos, aos cuspes, aos chicotes, aos chutes, à cruz. Jesus atraiu ao mundo quando foi erguido do chão naquela cruz. E o nosso corpo só atrairá os perdidos quando for erguido do chão numa cruz. Toma sua cruz e me segue para o Calvário, é o que Jesus fala. Para o Calvário e morra lá, sem reclamar. Grato, grato porque eu fui exemplo a você. Grato porque primeiro eu morri para que você tivesse essa opção. Porque Deus também não é um tirano. Ele não é um tirano desde o jardim. Ele deu opção a Adão e Eva. Assim como hoje ele nos dá opção. A gente escolhe. E eu quero escolher todos os dias pegar a minha cruz e ir para o Calvário e matar a paulada a velha Viviane até que o meu Senhor volte. Porque não tem como ser feliz de outra maneira, né? Amém. Bom, Vamos lá? E agora eu vou, no 81. vai. Deus criou o homem no campo onde ele iria trabalhar um dia.
Adão só foi para o jardim depois de ter sido criado. O local da criação do homem parece estar relacionado à sua esfera distinta da responsabilidade. Sabe que eu nunca havia notado isso? É que a gente lê Gênesis, né? E lê Gênesis, e lê Gênesis, e lê Gênesis, e lê Gênesis. Eu nunca percebi que o homem não foi criado dentro do jardim. A mulher, porém, não foi criada no campo. Foi criada dentro dos contornos do jardim, no lar, onde Deus havia colocado seu marido. Esse é um detalhe intrigante, pois a Bíblia mostra que a esfera distinta de responsabilidade da mulher é a administração do lar. Aqui eu quero só fazer um comentário. Existe até uma piadinha que lugar de mulher é onde. Não, Ela quiser. não. Lugar de mulher é no lar. Mulher tem que ser dona de casa. Ah, lembrei, desculpa. Mulher tem que ser dona de casa, de carro, de apartamento, de empresa. E realmente, quando a gente fala que a mulher é a pessoa do lar, que cuida do lar, que nutre o lar, que dá vida para aquele lar, não se está querendo dizer que essa mulher deve ficar só em casa, que esse é o lugar só que só ela deve ficar só lá e que portanto já é um lugar horrível, terrível e que ela nunca vai ser nada além de uma dona de casa. De forma alguma. Primeiro, que a beleza em ser uma pessoa que cuida do lar, em cuidar da sua família. Não há nada mais grandioso do que doar-se em favor dos outros do que cuidar de sua família. Por outro lado, a prioridade é o lar. Não significa nunca que essa mulher não vá ser detentora de posses, como a Bíblia tem muitas mulheres que tinham posses, que essa mulher não possa ser empresária, porque a própria Bíblia fala a mulher de Provérbios 31 possuía, era uma empresária, ela negociava. Então, esse, assim, parece tão óbvio pra gente, mas é muito importante dizer, porque quando às vezes a gente fala ou até valoriza o lar, a reação imediata é dizer, tá, mas então eu não posso trabalhar? Mas então eu não posso ser uma pessoa bem-sucedida? Talvez Deus chamou aquela mulher ou várias mulheres para tarefas totalmente diferentes, como de fato faz, e chamou uma mulher específica, ou várias mulheres específicas, para serem grandes empresárias. E há um propósito nisso. É uma forma de glorificar a Deus, porque assim como você glorificou a Deus na sua pós-graduação e no seu mestrado, você glorifica a Deus fazendo seu trabalho, se você ficar em casa, aquelas pessoas não estão vendo a manifestação da glória de Deus. Deus vai nos usar em todos os ambientes que nós estejamos. Mas há um propósito em criar a mulher para o lar, porque é do lar que se gera a vida. E aí não é só a vida do ventre, né? Não me entenda mal, por favor. A mulher tem a responsabilidade distinta de administrar o lar, mas não a responsabilidade exclusiva de realizar todas as tarefas nele envolvidas. Não significa que maridos e filhos não possam ou não devam ajudar. Significa, porém, que assim como Deus criou o homem para se relacionar com o trabalho de um modo diferente da mulher, ele criou a mulher para se relacionar com o lar e com as pessoas de um jeito diferente do homem. A Bíblia ensina que Deus criou a mulher como uma inclinação distinta, distintamente feminina para o lar, estarem ocupadas em casa. Está no topo da lista das 10 coisas mais importantes que as mulheres mais velhas devem ensinar às mais novas. A Bíblia aconselha as mulheres mais jovens a que administrem suas casas. A Bíblia louva a mulher que cuida dos negócios da casa e retrata de maneira negativa as mulheres cujos corações estão voltados para longe de casa, aquelas cujos pés não se mantêm no lar. E aí também entra a questão da motivação. Mas isso é legal, porque quando a gente fala que a mulher tem que ficar no lar, parece que o homem pode deixar a toalha em cima da cama, não cuidar quando vai ao banheiro, né? Parece que o homem não é o responsável também. Essas picuinhas chegam a ser ridículas quando você para pensar
Gente, perdão, meus cachorros hoje estão assim, ó. Nossa, meu Deus do céu, perdoa, tá? Mas não consigo fazer eles parar de latir. Tá o catiço aqui na minha frente. Bom, essas picuinhas de ai, a toalha tá na colher, ai, não lavou a louça, ai, não varreu a cama. Isso é ridículo quando você para pra pensar na, na existência criacional. A primeira casa do homem foi um lugar. Deus pegou ele, colocou no jardim. Gente, eu tô quase gritando com esses cachorros, eu não tô dando conta. Peraí, não dou conta! Vamos aguardar. Pior que não adianta, não adianta, não adianta. Eu não sou respeitada nessa casa. Mas, volta aqui o raciocínio, por favor. A primeira casa do homem foi o jardim. Deus criou lá, colocou no jardim. Te vira que agora é contigo. Qual foi a primeira casa da mulher? O homem. Deus tirou a mulher de dentro dele, de uma completude de conforto e de cuidado. Deus tirou a mulher de dentro do homem, porque do mesmo jeito que um dia Deus viu que o homem não era bom que ficasse só, ele queria que a mulher tivesse um lugar para voltar. Estou sendo poética, ok? Ai, que bom que meus cachorros não estão incomodando, gente, porque perdão mesmo. Porque hoje eles estão polvorosos, acho que eles estão É que sentindo que eu vou você viajar. deve ouvir muito mais forte do que a gente aqui. Para mim tava normal, assim. Só dava Ai, para ouvir. Normal. os bichos, eles sabem quando eu vou viajar. E aí eles começam a ficar desesperados pela casa, fazer escândalo. Mas pensa aqui comigo, volta aqui. Poeticamente, ok? As mulheres, as solteiras, que têm uma família estruturada, ou que não tem. Qual é o desejo de uma mulher quando ela se sente ofendida ou agredida? É a proteção de alguém que a acolha. Por que a figura paterna é tão extraordinariamente necessária em casa? Porque é no coração do homem que a mulher encontra o seu consolo. Eu sou mulher e nunca quis admitir isso em toda a minha vida. Falo isso talvez até com um pouquinho de resistência, mas o lugar mais confortável do mundo para mim é com a minha cabeça debruçada no peito de um homem. Na semana passada, eu tive uma reunião com um pastor, que eu tô numa migração de igreja, tô indo para uma igreja um pouco maior, enfim, tô mudando de igreja, e eu fui ter uma reunião, eu, meu marido e o pastor da igreja, um velho de 77 anos. Pensa num cara que a presença muda o ambiente. E ele é um cara que ele leva 40 segundos para te abraçar. Veja, o meu marido não abraça nem a mim direito. E esse velho abraçou o meu marido 40 segundos. O meu marido, ele ficou tão... Aquilo constrangeu ele de um jeito tão forte que ele... Sabe quando os olhos enchem d'água, você fica roxo, vermelho, amarelo e azul? Meu marido ficou assim. Só que eu amo abraçar, né? Eu sou mulher. É meu querer tocar, é meu querer abraçar, porque essa é a essência feminina. Como nós já vimos aqui nas últimas semanas. Quando esse velho me abraçou, eu abracei ele assim, tipo filha mesmo. E ele é bem alto. Então, o meu ouvido ficou bem no peito dele. E eu comecei a escutar o coração. Gente, nós fomos tiradas dali. Então, quando eu ouvi o coração desse velho... Ai, pastor Glênio, perdão, espero que o senhor não ouça isso, porque eu lhe amo demais e não quero que o senhor... Mas é um velho bem... Sabe velho gostoso? Velho gostoso. Quando eu escutei aquele coração batendo...
Eu lembrei na hora de Jesus Cristo. Eu lembrei na hora de João deitado no peito de Jesus. E eu quis, naquele momento, ser arrebatada e abraçar Jesus no céu. Porque o meu lugar de conforto é o peito de um homem de Deus. Quando eu deito no meu marido ele tem um peitinho de pombo, assim, sabe? Ele é bem avantajadinho, assim, ó. Ele é duro. O tórax do meu marido é duro, 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 duro. Você bate assim, ó, que nem mexe. Quando eu deito no peito do meu marido, eu posso morrer ali. Eu não me importaria de morrer no colo dele. E eu tenho certeza que se você começar a experimentar fazer isso na sua casa, experimentar abraçar mais o seu marido, ouvir. Olha, às vezes quando eu tô tendo algum nervosismo, ou tô com taquicardia, sabe quando você fica nervosa da taquicardia? Eu abraço meu marido para ouvir o coração dele e botar minha respiração junto com a batida. Aquilo me acalma, porque eu saí dali. Eu saí do corpo dele, poeticamente falando. Se o meu marido é um presente de Deus para mim, se eu sou um presente de Deus para meu marido, eu posso sim entender que quando estou com ele em santidade diante de Deus, eu volto para o jardim e eu fui tirada da lateral do meu esposo. Então, o corpo dele é o meu lugar de refúgio. Assim como o jardim é o lugar de refúgio dele. Então, se ele serve para mim como refúgio e fortaleza, assim como ao Senhor, olha Efésios 5, então eu tenho responsabilidade de fazer com que o refúgio do meu marido, que é o lar, também seja confortável para ele. Percebeu a ligação? Eu fui longe pra caramba, mas eu voltei e fez sentido agora. Não, deu para ligar. Na verdade, eu só estou um pouquinho preocupada porque, assim, se eu abraçar meu marido, eu não alcanço seu coração. Querida, pega um banquinho, ou então pede para ele agachar. Senta Não aí, tem amor. problema. Senta, senta que daí eu alcanço. Não, faz todo sentido. Realmente faz todo sentido. Poeticamente falando, faz todo sentido. Realmente. E é muito bonito isso. É muito bonito. O casamento é muito bonito. A relação homem-mulher, a relação paternal, a relação de cuidado do homem para conosco é muito bonito. E eu vou falar para você, nós estamos vivendo uma geração de homens que estão buscando o coração de Deus em primeiro lugar. Amém? E se nós não nos prepararmos para sermos mulheres tiradas da costela, que buscam o seu lugar de retorno, nós deixaremos esses homens passarem. Nós precisamos resgatar o que está perdido em nós para ajudá-los também. Porque esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Amém. Bom, instinto de aninhamento. Ela vai falar que o lugar para gerar e nutrir vida está no âmago do que significa ser mulher. E a gente precisa assumir esse lugar. Porque quem não quer ir ao encontro de alguém que nutre e gera vida? Eu quero o tempo todo. Então, se eu quero, eu preciso ser também. Só que quando a gente fala de nutrir e gerar vida, a gente geralmente fala de mulher que gera filhos. E ela vai trazer aqui esse entendimento de que não é só tendo filhos que nós nutrimos e geramos vida. Veja, eu não tenho filhos. E eu creio que nesse momento aqui, enquanto prego, estou nutrindo, estou gerando vida em outros corações, em outras mulheres. Então não é só gerando filhos que nós nutrimos, é também cuidando das pessoas, né? Né, Rede? É o que eu tô falando desde a live passada. O gerar vida, o nutrir e gerar vida não é necessariamente ter filho do ventre. É muito além disso, é uma capacidade que Deus nos dá. Aí ela vai falar aqui de como a gente aprendeu com a cultura
a desprezar o serviço do lar e ver o serviço do lar apenas como é repetitivo, sabe? Porque assim, toda semana a gente tem que limpar toda a casa, tem que fazer uma faxina em toda a casa, tem que tirar o pó de toda a casa, tem que esfregar banheiro, tem que lavar roupa, tem que lavar calçado, tem que lavar louça. A louça nunca acaba, sabe? Não é só na minha casa, gente, pelo amor de Deus. Porque assim, eu termino de lavar louça, quando eu termino, já tem mais louça. E isso é na casa de todo mundo. Pelo amor de Deus, esqueci, porque senão tem algo errado, sabe? Então, nunca acaba, é um ciclo eterno. E aí a gente olha para isso e pensa, que grandiosidade é nisso, que há de valor nisso, em lavar louça, gente. Ai, sabe, até. Aí ela fala aqui, até um macaco treinado sabe fazer isso. Mas o papel da mulher não é o fazer o serviço, não é necessariamente o serviço. E aí, só um ponto saindo daqui, se nós trabalharmos em um escritório, não é toda semana repetir as mesmas coisas. Pode mudar a cara do cliente, o problema do cliente, o que que for, mas você vai também estar lá repetindo as mesmas coisas. Então, as mulheres lutaram tanto para saírem do lar, para conseguirem um emprego, para se livrarem de ter que ficar com os filhos o dia inteiro e de fazer as coisas para o marido. Detalhe, aquela pessoa que ela escolheu se casar ao lado de quem ela fecha os olhos na hora de dormir. É horrível trabalhar para ele, mas é excelente trabalhar para um outro homem, que muitas vezes a trata mal. Então ela fala aqui que ao construir um lar, oferecemos um abrigo para onde a família e amigos podem correr e abrigar-se do mundo cruel e frio lá fora. Um lugar onde se sentem acolhidos e embalados em uma nuvem reconfortante de amor, onde descansam e recarregam as energias após um dia duro de trabalho. Um lugar onde florescem, um lugar que pronuncia o acolhimento que os cristãos irão receber no céu. Olha a grandiosidade disso. Nós, mulheres, Deus nos deu a capacidade de assemelharmos o nosso lar ou tentarmos assemelhar o nosso lar com a recepção que nós teremos no céu, feita por Jesus para nos receber. Um Isso é lugar que importante, os chama e atrai ao lar. Pode falar. Regi, isso é tão importante porque assim, quando eu pergunto para você assim, Regi, qual a sua lembrança mais antiga da sua infância? Você vai lembrar da sua escola? Você vai lembrar da casa dos seus amiguinhos? Você vai lembrar de um parque de diversão? Você vai lembrar de um lago? Você vai lembrar. Não, não, não. Você vai lembrar de onde? Sua casa. Da Lembrei casa do do. lampião que tinha na minha casa no interior. Isso, é o seu lar, é a sua casa. Sabe o que que eu lembro? Sempre que eu penso na minha lembrança mais gostosa, eu lembro de eu saindo do colégio, eu já era adolescentinha, assim, eu era rebeldona, mas mesmo assim, saindo do colégio, tipo, meio-dia, chegando em casa, escutando o barulho da panela de pressão do feijão. E aí eu ia pro meu quarto, largava a mochila, trocava de roupa e ia ter com a minha mãe na cozinha. Essa é a lembrança mais gostosa da minha infância. Cheguei em casa, minha mãe tá lá e fazendo comida para mim. E aquele cheiro de feijão sem temperar ainda. E eu já sentindo o gosto do arroz fresco na minha boca. Sabe? A nossa lembrança mais antiga não tem a ver com a profissão dos nossos pais. Pelo contrário, muitas vezes vai ter a ver com a ausência deles. Eu lembro do meu pai não estando. Sabe? Eu lembro de eu sozinha. Então, não tem a ver com relacionamentos exteriores. Não tem a ver com experiências em grandes lugares. Ó, depois de pensar nisso tudo é que eu fui lembrar da primeira vez que eu fui no cinema ver Titanic. Entendeu? Então, antes da lembrança de alguma experiência fora, vieram milhares de lembranças e experiências de dentro de casa. E é isso que a gente está deixando de construir para os outros, para os filhos, para os amigos, para os nossos próprios pais. Eu me arrependo amargamente. Um dia que meu pai veio me visitar, foi, foi logo no primeiro ano que eu mudei para cá, para Londrina. Toda vez que eu me mudava, meu pai vinha. Meu pai morava em Porto Alegre, morou a vida inteira em Porto Alegre, né? Eu nasci
pouco depois ele mudou pra lá e ficou lá. E eu morando no Rio. Então, todo lugar que eu me mudava, ele fazia questão de ver onde eu tava morando. E a última vez que ele veio me visitar foi aqui nessa casa. E o meu maior arrependimento depois de não ter me convertido a tempo de falar de Jesus Cristo pro meu pai foi de receber ele em casa, ficar sabendo no dia seguinte de uma noite que a cama que ele estava dormindo no meio da noite meio que quebrou assim, e ele arrumou e voltou a dormir, e não ter cedido a minha própria cama para o meu pai. Eu me arrependo disso, porque eu fui uma péssima hospitaleira. Meu pai não reclamou. Meu pai dormiu num quarto de porta aberta com todos os gatos que eu tinha. A cama quebrou, ele mesmo arrumou, ele voltou a dormir. Eu fiquei sabendo disso e eu não dei a minha cama para o meu pai. Um homem de 50 anos que 2, 3 anos depois morreu de câncer. Eu não pude. Então, o que nós estamos fazendo e sendo para com o outro não tem mais valor, as pessoas não têm mais valor nenhum para nós. Porque se os filhos tivessem valor, estaríamos cuidando deles, nos preocupando com eles. Se os pais tivessem valor, não os estaríamos abandonando em qualquer lugar, deixando eles à própria sorte. Se o Sabe que... marido tivesse valor, a gente não tratava ele como inimigo nosso. E aí a gente vai estudar o Imago Dei, como nós todos somos a imagem de Deus e a mente se ilumina. Parece que tudo começa a fazer sentido em você aprender a olhar o outro como sendo a imagem de Deus. Sabe que teve uma menina, me marcou muito isso que ela falou muito. Ela contou aquela semana ali que deu aquela treta da lista, né? E um pai amoroso e forte, algo assim. E aí a menina veio me contar como ela tinha se sentido mal porque ela teve uma infância complicada, do abandono do pai e tal. Contou a história do abandono do pai. E aí falou que a mãe dela teve ela sozinha e deixava ela com a avó ou a tia, agora eu não lembro. Deixava ela com alguém e ia trabalhar. E ela passou assim a vida toda dela, de criança e adolescente. E aí eu acho que o pai dela veio a falecer, eu não lembro. Sei que ela me falou no momento, ela falou uma frase que me marcou. Ela falou: "E no fim das contas, eu me criei órfão de pai e mãe". E isso foi um choque para mim, porque ela considerou que a mãe dela não estar com ela, não dar atenção para ela. E é claro que a mãe dela tinha necessidade de sair trabalhar, mas aí vamos pensar naquela mãe que talvez não tenha tanta necessidade assim, mas que opta por isso. Porque eu prefiro trabalhar muito e dar tudo que meu filho queira, tudo aquilo que eu não tive quando eu era criança, vou dar para o meu filho, do que me dar para o meu filho, do que me doar para o meu filho, do que dar tempo para o meu filho. É, eu tenho o meu aqui em casa e eu sempre tive, acho que apenas 6 meses de toda a vida dele que eu fiquei e trabalhei no mesmo horário que ele ia na escolinha. O resto do tempo eu sempre ficava meio período com ele, pelo menos por dia. Então ele tem uma afinidade muito grande comigo. E aí, às vezes, eu tô aqui ocupada e fazendo um monte de coisa e, sabe? Não dá tempo. Ele vê assim, mãe, eu quero atenção. Eu quero um pouquinho de amor. Vem me dar um pouquinho de amor. E dar amor é a gente deitar na cama e ficar conversando. É isso que ele quer, às vezes. Ou sentar junto ali fora e conversar, falar do treino dele, qualquer coisa é dar amor. E às vezes a gente anda tão atarefado, pensando em ganhar dinheiro e comprar um monte de coisa, e comprar um celular melhor, e comprar um livro melhor, e comprar um tênis melhor, e uma roupa melhor. E a gente não tá dando a única coisa que nossos filhos realmente precisam, que é o nosso Sim. tempo, que é nós E isso é mesmos. muito grave. Isso é muito, muito, muito grave. Porque assim, ó, diante dessa realidade de ninguém se importar com ninguém, eu sou criada órfã de pai e mãe, com pai e mãe, e cresço gerando um discurso de que isso me fez ter que me virar desde cedo, então eu sou a poazuda, a gostosona, porque eu dei conta. Só que isso é tão grave, que quando essa mulher, se tiver filhos, vai olhar para a criança e vai falar assim: não, eu tenho que dar tudo que eu não tive.
E isso faz com que a gente olhe para Deus com esses olhos. Perceba que as pessoas hoje lidam com Deus assim. Ai, Deus não me deu, então Deus não me ama. Ai, Deus não me deu o melhor, então Ele não quer o melhor para mim. Ai, eu não tô sentindo Deus, então Deus não tá comigo. Virou tudo barganha. Se eu acredito que o meu filho só vai me amar se eu der mais coisas e melhores coisas para ele, quando eu olhar para Deus, eu vou tratar Deus exatamente assim. Deus tem que me dar mais coisas e melhores coisas, porque senão ele não me ama. Uhum. Os melhores exemplos de pais são aqueles que dizem não, que disciplinam. A palavra de Deus vai dizer em Provérbios que pai que não disciplina filho não ama. Isso é muito grave. Porque se eu cresço achando que eu não posso disciplinar o meu filho porque isso vai contra os direitos da criança e do adolescente, quando eu olho para Deus e é Ele que está me disciplinando, nossa, que Deus tirano, que Deus mau. Não, esse é o Deus do Velho Testamento, do Novo não é assim, não. Deus é amor. Amar é disciplinar, corrigir e botar no eixo. Porque quem não ama não se importa com o caminho que você está trilhando. É que o amor virou, eu apoio tudo que você faça, né? Então tudo aquilo que foge do eu apoio tudo que você faça, pode fazer que tá tudo bem e eu vou continuar aqui do seu lado, tudo que não for isso já não é mais amor. E aí por isso que toda vez que você fala, às vezes uma verdade bíblica óbvia, e a pessoa fala: "Ah, mas Deus é amor", ou "Ah, esse era o Deus do Antigo Testamento". Não, Deus é o mesmo. Então, a mesma Bíblia que diz que Deus é amor, é a mesma Bíblia que diz que Deus não muda. E aí? Como que é o Deus do antigo e o do novo? E aí eu vou falar uma coisa para você. A palavra de Deus diz que Deus nunca mostrou sua glória verdadeira para ninguém. Quando Elias estava na caverna, ele viu uma sombra. Moisés viu uma pequena sombra e ficou com o rosto brilhando por dias. Ninguém nunca viu a Deus. Ué, mas como assim se Deus já desceu aqui? Se, se os anjos são uma teofania, porque sempre foi Jesus. Se ninguém nunca viu a Deus em sua glória, e Deus está na glória, Deus Pai, quem descia no jardim na viração do dia para ter com Adão e Eva? Já era Jesus. Quem fez o pacto com Abraão, passando por entre os animais? Já era Jesus. Jesus é o mesmo, desde antes da fundação do mundo. E é ele que perpassa todo o Antigo Testamento e se faz visível para nós em carne e osso no Novo. Ele é o mesmo. E é ele que vai voltar com olhos de fogo, línguas como faca de dois gumes, para julgar vivos e mortos. Deus vai ressuscitar a galera para poder julgar. A Bíblia diz que o inferno é de Jesus. Foi Jesus que o fez. E é ele que vai lançar lá a besta, o falso profeta, nós que seremos, nós não, Senhor, nós não, os ímpios, por favor. É pra E lá. Satanás. E Satanás. Então, é Jesus que vai condenar. Porque isso também é glória dele. Porque isso também é glória dele. Isso também aponta para a sua santidade santa, santíssima. Que a gente brinca todo dia que não existisse. Como se não existisse. Então, quando Minha a mãe gente trata os fala, nossos filhos assim, a gente olha para Deus e quer que ele trate a gente assim também. a minha Pode mãe falar. fala que vergonha pra quem for pro inferno, porque o inferno foi feito pro diabo e seus anjos. E aí o ser humano vai lá, que vergonha, nem é lugar dele. Exatamente. Que vergonha. Que vergonha. E nós estamos indo para lá felizes. Uma moça veio comentar num negócio meu lá. Ela dizia assim: eu, enquanto feminista,
Eu, enquanto psicóloga, eu, enquanto várias coisas ela se dizia. A sua formação, a sua denominação, aquilo que ela achava que era importante nela. E assim, o meu perfil, o meu pessoal, né? @Viviane Eres, o meu, ele não é uma democracia, não. Ele é uma teocracia. Se é contra Cristo, não permanece. Eu vou lá e excluo o comentário, nem respondo, porque eu não tenho tempo para responder algumas É pessoas. uma monarquia absolutista e a rainha sou eu. O rei é Jesus, que me capacita a decidir quem fica e quem sai. Amém? Glória. E aí ela começou a falar eu isso, eu aquilo outro, e eu fiquei pensando assim, gente, eu vou responder eu o quê? Eu não preciso. Eu, Jesus. A Bíblia está ali. A mesma Bíblia que eu tenho está acessível. Qualquer um lê. Se ela lê o meu texto evangelístico e aquilo ali não convenceu, larga Não, lá. não é o seu título que vai convencer, porque é o Espírito Santo que convence. Mas eu podia dizer lá, eu, professora de língua portuguesa, pós-graduada em História, mestranda em Semiótica e tal, tal. Eu sou contadora também, sabia, né? Sou contadora também, minha primeira profissão. Meu Deus. Mas que Pelo agora? menos, pelo menos 15 anos mais velha que você. Eu podia dizer para ela, porque era uma criança. A gente parou de olhar para as pessoas, ver a idade delas e respeitar. Porque, no mínimo, mais experiência tem. Né? Eu podia dizer lá, teóloga, que sou agora também, estudando teologia. Eu podia. Meu currículo é bem grandinho, vou te falar, não, tá? Que meu currículo no Lattes lá, depois pesquisa meu nome. É bem grandinho meu currículo no Lattes. Mas aquilo não fala nada a meu respeito. Nada. Nada. Você pode conviver com a Viviane do Lattes 50 anos. Você não vai gostar dela, porque ela é uma chata. Agora, se você conviver com a Viviane de Jesus, é impossível não se apaixonar. É impossível. Porque Jesus é lindo. E se eu quero refletir Jesus na sua vida, tem como você não se apaixonar por mim, entendeu? E é assim que eu quero ser reconhecida. Os diplomas servem para que eu um dia possa ter uma profissão. Para que eu possa glorificar a Deus, talvez, de uma maneira mais profundamente embasada, quando eu for enfrentar pessoas profundamente embasadas. Porque os eruditos também precisam ser evangelizados, né? Sim. Mas eu sou muito mais feliz quando eu estou numa roda de amigos que não leem como eu, que não estudam tanto quanto eu, mas que sabem bem mais da Bíblia do que eu. É isso que me deixa feliz. Eu soube, como eu estou mudando de igreja, eu estou conhecendo o povo agora, né? E eu soube que um dos pastores que está lá há 35 anos, sei lá quantos milhões de anos, ele só tem até a quarta série. Isso me constrange, cara. Porque eu tenho mais diploma do que ele. Mas ele conhece muito mais de Deus do que eu. Isso me constrange. Então é isso que importa a meu respeito. Ele é mais Como tempo crente do que você tem de vida. Nossa, exatamente isso daí. Tava falando com o meu professor William. Tô apaixonada pelo William, né? Eu fico apaixonada pelos homens de Deus. Meu marido que aguente. Mas meu marido entende que é amor agape, não é Ai, amor é. Vivi, eu ouço você falando essas coisas, eu só consigo pensar a minha mãe ouvindo você falar. Ela dizer, Deus, ela não pode falar isso! Porque o que que os outros vão pensar? Vão achar que ela tá apaixonada, vão sair falando. Meu E toda vez Deus! que você fala essas coisas, eu lembro da minha mãe. Não, não, fica sossegada, meu marido sabe. Meu Eu marido entendo o que você sabe. fala, mas eu acho engraçado. Olha, eu não sou mais capaz de amar ninguém com qualquer outro tipo de amor que não seja o agape. Eu não sou mesmo. A única pessoa que eu olho com olhos de paixão, meu marido, e olhe lá, e mesmo assim eu entendia que não. Então, eu me apaixono por homens de Deus. E minha live vai cair de novo, Regiane, nós estamos de castigo ainda. 20 segundos vai cair a nossa live. Mas nós já falamos tudo que queria.
Vamos voltar? Mais ou Sai e menos. volta. Vou voltar só para encerrar o dia. Tá, combinado. Então vamos. Até mais.